Glória a Deus. Está feliz com Jesus? Acho que a meia dúzia que respondeu está feliz. Está feliz com Jesus? Amém. Amém. Queridos, nós estamos iniciando a última ministração desses 2 dias de Power and Love. Eu vou repetir mais uma vez. Queridos, nós estamos iniciando a última ministração desses 2 dias de Power and Love. Quantos foram abençoados nesses 2 dias? Sabe, esses 2 dias de treinamento, eles nasceram no nosso coração há mais de 1 ano atrás para realizar aqui em Belém. Deus foi cativando o nosso coração lá em Curitiba para, de alguma maneira, somar com a igreja local, com os ministérios aqui da região, para realmente transformar Belém, o Pará e os estados aqui do entorno. Há assim uma urgência no coração de Deus para essa região. E nós fomos compreendendo isso. Há mais de 1 ano atrás eu vi Deus, ele realmente inclinando meu coração para nós virmos para cá. Nós não tínhamos ainda a confirmação da agenda do Todd, que é extremamente agitada, nem mesmo a do Luciano, que também é uma agenda agitada. Nós não tínhamos tantos relacionamentos como ministério aqui na região, tínhamos alguns, mas não tínhamos tantos, e viemos orando, conversando, até que o Luciano, ele me puxou num canto, ele falou: Fábio, vamos... Eu falei para ele, ele me perguntou: aonde você deseja estar aqui no país ao longo de 2024? Eu falei: Luciano, na nossa agenda o que não pode faltar é Belém do Pará. De todas as agendas que nós preparamos para 2024, a única que eu tinha certeza que não podia faltar era aqui. E aí ele falou: então eu vou te ajudar, eu vou te apresentar um homem que é um amigo, que é uma inspiração para a região, para o país. E o Luciano fez uma ponte entre mim e o pastor Felipe, que eu tive o privilégio de conhecer, e louvo a Deus pela tua vida, pastor, pela sua família, pelo seu ministério, por tudo aquilo que Deus está conduzindo você e a igreja a viver. Eu tenho muita clareza, e junto com o Luciano e com o Todd, a gente conversou, a gente tem muita clareza que, uau, vai ser um romper, sem dúvida alguma. O Espírito Santo, ele vai derramar do amor do Pai sobre esta casa, sobre esse ministério, como nunca antes. Então, abra o teu coração, porque dias de derramar do amor do Pai sobre esta igreja estão por vir. E aí, foi dando certo, a gente conversou, mas no meio do caminho, eu não sei se você já percebeu, mas muitas vezes aquilo que Deus coloca no nosso coração, a palavra de Deus diz que o reino de Deus, ele é tomado à força, ou por esforço, e requereu de nós verdadeiramente esforço. A gente começou a estruturar, foi um tempo curto para preparar, período de férias. Houveram muitos motivos que nos levariam a não realizar esses 2 dias de encontro aqui, agendas, recursos, até mesmo agenda aqui local, enfim, mas a gente só tinha uma convicção, e eu acho tão lindo quando Deus, ele coloca no nosso coração uma convicção a respeito do que deve ser feito, porque com muitos ou com poucos, Deus é poderoso para salvar. E nós viemos caminhando até que chegamos aqui. E quando eu faço essa pergunta, quantos foram abençoados nesse lugar, eu quero que você saiba que esse despertamento, essa ativação, ela nasceu em primeiro lugar no coração de Deus. Ela é fruto de uma jornada de trabalho, de oração, sim. Ela é fruto de uma convicção de que o Pará, por completo, ele será salvo e resgatado pelo amor e pelo poder do Senhor Jesus. Mas eu queria comentar algo que eu comento com muito poucos amigos em volta, porque
esse desejo que nasceu no coração de Deus, ele chegou a mim através de um casal, que é daqui de Belém, que por uma direção de Deus foi morar em Curitiba, veio congregar conosco na nossa igreja, e caminhando com esse casal, conhecendo a sua família, eu vi o amor que eles têm por essa cidade, e isso encheu meu coração de desejo de ver essa cidade salva. Eu queria que você honrasse esse casal. Tiago e Aline Bertino, vocês estão por aí? Aonde vocês estão? Levanta aí. Tiago está lá atrás, a Aline deve estar com as crianças. Aplauda Jesus pela vida do Tiago e da Aline, porque aquilo que nós estamos vivendo aqui nesses 2 dias, eles foram a ponte. Eu louvo a Deus pela tua vida, Ti, e pelo coração apaixonante que vocês têm. Amém? Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus mais uma vez. Deixa eu lhe perguntar algo. Quantos aqui têm a sua família por completo salva? Por completo. Algumas pessoas, glória a Deus. Quem não tem? Eu queria orar pela salvação das famílias. Eu vi o Senhor agindo na minha casa. Eu sou o primeiro, eu vou contar um pouquinho a respeito disso, mas eu sou o primeiro cristão, tanto por parte de pai, quanto por parte de mãe, da minha família como um todo. E eu vi o Senhor resgatando a minha casa. E uma das situações mais inusitadas, eu sempre clamei para que a minha família fosse salva, mas eu não sabia como Deus ia fazer isso. E eu lembro que um dia me ligaram dizendo: Fábio, teu tio acabou de falecer. E eu perguntei aonde que ele está. Eles falaram: acabou de ser levado para a capela mortuária. Eu falei: eu estou indo para lá. E normalmente quando compartilham comigo que alguém morreu, eu gosto de ser o primeiro a chegar. Eu oro por muitas pessoas que faleceram, eu oro para que todos ressuscitem. Absolutamente todos. Eu creio que assim como há uma grande nuvem de salvação chegando sobre essa nação, há uma grande nuvem de sinais, prodígios e maravilhas também chegando sobre essa nação. Eu creio que os hospitais esvaziarão, eu creio que as unidades de pronto atendimento, elas esvaziarão, porque os filhos se levantam. Há uma geração se levantando no poder e no amor de Jesus, que vai saquear o inferno, e vai começar por você, na tua região, no teu bairro, no teu condomínio, aonde você mora, na tua família. E eu lembro que me ligaram e falaram: Fábio, ele foi para a capela mortuária, eu fui o primeiro a chegar lá. Quando eu cheguei, tinham acabado de deixar o caixão na frente do salão. Eu vi o caixão lá na frente, entrei naquele templo, naquela capela, que comportava cerca de 200 pessoas. No que eu entrei, não tinha mais ninguém, eu tranquei a porta e fiquei sozinho com o meu tio falecido lá no caixão. Quando eu cheguei na frente dele, eu olhei para ele naquele caixão e disse: você não tem para onde fugir. Você vai levantar. Aí comecei a orar por ele, em nome de Jesus, levanta agora. Quando eu falei levanta agora, minha perna amoleceu. Eu falei: Senhor, se ele levantar, eu caio mortinho aqui. Eu sentei no sofá ali, na poltrona, eu falei: Senhor, me dá fé, me dá fé, me dá fé. Levantei de novo, fui até ele, comecei a orar, em nome de Jesus, levanta. Meu joelho tremeu, falei: Senhor, eu vou morrer aqui, ninguém vai ver. Eu tranquei a porta, ninguém vai me socorrer. Sentei de novo na poltrona, falei: Senhor, me dá fé, me dá fé. Voltei para ele, peguei ele pelo colarinho, em nome de Jesus, levanta. No que eu soltei, ele, puf, caiu. Ele não levantou. Abri a capela, a família foi chegando. Eu falei para os meus primos: eu queria fazer uma oração pelo meu tio e pela família toda. Eles falaram: não, você não, cara. Nós conhecemos o teu passado,
de droga, de violência. Que oração é essa? Eu falei, só uma oração. Eles falaram, então tá bom. Depois do padre, você faz uma oração. O padre chegou, fez o protocolo. Eu fui orar. No que eu comecei a compartilhar pouca coisa do que eu sabia, eu comecei a orar para que o Espírito Santo enchesse aquele lugar. A capela estava cheia, muitos familiares ali. De repente eu começo a perceber cada um dos primos e tios se rendendo ao Senhor, chorando. Eu faço o apelo e mãozinhas levantadas, e de repente eu começo a ver a minha família toda se rendendo a Jesus naquele salão, naquele lugar que aparentemente era de morte, mas Deus estava trazendo vida. Eu quero orar com você, porque Deus ele vai usar das maneiras mais inusitadas para salvar a tua casa. Eu quero orar para que a tua família toda se renda a Jesus, e talvez não seja do teu jeito, mas Deus ele vai usar seus caminhos para alcançar o teu pai, para alcançar teu irmão, para alcançar os teus filhos. Deus ele vai alcançar toda a tua casa, porque Deus ele ama a tua casa mais do que você ama ela. Ele morreu na cruz pela tua família, Ele morreu na cruz pelo teu irmão, Ele morreu na cruz pela tua mãe, Ele morreu na cruz pelo teu tio, até mesmo pelo teu cunhado. Ele morreu na cruz pela tua esposa, pelo teu esposo. Então, se você deseja ver a sua família salva, quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos levantar a nossa voz para que Deus, Ele faça dos seus meios para alcançar toda a nossa família. Se você ama a sua casa, levante a sua voz, comece a orar por eles. Se você quiser mencionar o nome de cada um, comece a levantar a sua voz e falar: Senhor, usa os teus meios, usa a tua igreja para que alcance cada um deles, em nome de Jesus. Pai, nós oramos por salvação nos lares. A tua palavra diz, como Paulo falou para aquele carcereiro: ei, meu irmão, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu declaro, Espírito Santo, salvação nos lares. Eu declaro famílias inteiras se rendendo a Jesus. Eu declaro restauração nos casamentos, e a tua presença, Pai, trazendo unidade. A tua presença trazendo restauração e reconciliação entre os pais e os filhos e os pais. Eu declaro, Espírito Santo, a eternidade sendo uma conversa diária. Um grande derramar do teu amor nas famílias, e aqueles que estavam destruídos sendo reedificados, aqueles que estavam separados sendo novamente unidos, mas agora com um propósito: glorificar Jesus em tudo que vivem, em tudo que fazem, em tudo que conversam. Espírito Santo, se há situações de alcoolismo nos lares, se há dependência de drogas ou de remédios e medicamentos, por conta da depressão profunda, eu declaro: haja luz nos lares, haja luz nos lares, e toda depressão vai embora, toda tristeza profunda, síndrome de pânico seja curada. Eu declaro, Espírito Santo, aonde há tristeza, que seja gerada alegria, aonde há trevas, que venha a tua luz, aonde há pranto e choro, que haja festa e celebração. Eu declaro, Espírito Santo, um arrependimento genuíno, vindo de encontro aos corações, em nome de Jesus. Toda marca de abuso sendo curada, toda marca de violência sexual sendo curada, restauração completa nos lares, restauração completa nos lares, salvação nos lares, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Você pode se sentar. Fala para quem está ao teu lado: eu vejo que a salvação chegou na tua casa. Amém, amém e amém. Vocês estão prontos? Sabe,
Eu tenho convicção do que eu vou falar para você. Você está prestes a ser cheio. E cheio de algo que é a essência da vida. Você está prestes a ser cheio do amor do Pai. O amor do Pai é tudo o que você precisa. O amor do Pai é a chave para você viver uma vida de abundância. O amor do Pai é a chave que vai te levar a viver uma vida de satisfação e de alegria e contentamento. Então se prepara para ser cheio de um amor que não te condena. Um amor que quebra as cadeias da vergonha. Um amor que quebra as cadeias da humilhação. Um amor que quebra as cadeias da culpa. O amor que quebra as cadeias da insegurança, do medo, do sentimento de fracasso. Se prepara para ser cheio de um amor que quebra as cadeias da iniquidade, da idolatria, da promiscuidade, da culpa, da condenação, do sentimento de abandono e rejeição. O Espírito Santo ele vai te encher desse amor. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. Versículo 19. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, está escrito: chegada a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e estando fechadas as portas do lugar aonde estavam os discípulos, com medo dos judeus, diz comigo, fechadas as portas, com medo dos judeus. Esse texto ele continua dizendo, com medo dos judeus, Jesus chegou, diz comigo, Jesus chegou, pôs-se no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. E tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. E disse-lhe Jesus de novo, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoardes, não estarão perdoados. Amém? Esse texto ele é tão poderoso e talvez ele tenha tanta semelhança com a igreja dos dias de hoje. Afinal, Jesus falou para os discípulos. Quem são discípulos de Jesus aqui? Então é uma palavra que Jesus trouxe aos discípulos dele, ou seja, para mim e para você. E quando Jesus ele fala, e antes de entrar no contexto e na direção que Deus ele efetivamente me direcionou a conduzir essa mensagem, e ela tem me acompanhado por muito tempo, eu quero começar pelo final desse texto, onde a partir do momento que Jesus ele comissiona os discípulos e diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, e dizendo isso, soprou sobre eles, e disse, recebei o Espírito Santo. Ele traz um versículo que parece estar totalmente fora do contexto, mas em absoluto não está. Ele diz o seguinte no versículo 23, se perdoardes os pecados de alguém,
estarão perdoados. Diz comigo: se eu perdoar, eu sou perdoado. Se não perdoar, não será perdoado. A primeira marca, diz comigo, a primeira marca de um homem cheio do Espírito Santo é a capacidade de perdoar. Fala para quem está do teu lado: eita! A primeira marca de um homem e de uma mulher cheio do Espírito Santo, o primeiro comando que Jesus ele traz para os discípulos a partir do momento que eles recebem o Espírito Santo é: se vocês perdoarem, serão perdoados; se não perdoar, não será perdoado. Quando Jesus ele ensina a nós a oração do Pai Nosso, ele traz um contexto fabuloso. A oração do Pai Nosso, ela é poderosa demais. Ele traz um contexto de governo e de sacerdotes. Ele nos ensina a reinar com Ele. Ele nos ensina como caminhar. Ele diz: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, ou aqueles que nos ofenderam. Então Jesus ele traz um paralelo: da mesma maneira que eu perdoo, o Senhor me perdoa. Agora, se eu não perdoo, o Senhor não me perdoa. Em 1 João, o Senhor ele diz: aquele que diz que ama o seu irmão, mas na verdade o odeia, está em trevas. Então a primeira marca de um homem e de uma mulher de Deus é de poder caminhar debaixo da unção do Espírito Santo, manifestando o amor de Deus, o amor do Pai em qualquer circunstância. Jesus ele disse lá em Mateus 5: antes vocês diziam, segundo a lei de Moisés, amem os seus amigos e odeiem os seus inimigos. Mas Jesus ele traz um novo padrão. Diz comigo: Jesus traz um novo padrão. Qual é o padrão de Jesus? Diz comigo: céu na terra. No céu há ódio, meu irmão. Pergunta para quem está ao teu lado: será que há ódio no céu? No céu não há ódio. Então seja feito na terra como é no céu. No céu há cobiça, traição, mentira. No céu há enfermidade, tristeza, dor, a morte. Então seja feito na terra como é no céu. Jesus ele diz: agora o padrão mudou, meu irmão. Agora eu digo para vocês o seguinte: amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. Chegou o tempo de eu e você andarmos como Jesus efetivamente. Sim, às vezes nos custa, mas esse custo ele vale a pena. Esse preço que eu e você pagamos de negar a nós mesmos, ele sempre vale a pena, porque há um gemido no meu coração, há um clamor na minha vida de em toda e qualquer circunstância glorificar Ele. Jesus ele diz: ei, se você quer me seguir, negue a Satanás, pega a tua cruz e venha. Ele não diz isso. Ele diz: negue a si mesmo. A primeira fase do Evangelho é eu e você abrirmos mão de nós mesmos. Abrir mão de você, para que a glória seja toda dele. Sabe, eu e você, nós não vamos ser medidos na medida que nós amamos Jesus, mas nós vamos ser medidos na medida que nós amamos Judas. Come on. Então eu quero nesse parênteses te dizer o seguinte:
que além de te perdoar por todo o pecado e toda a iniquidade que você cometeu, consciente ou inconscientemente, Ele te transforma num perdoador. Além dele exercer misericórdia sobre a tua vida, Ele te transforma num misericordioso. Além dele transformar a tua vida, a tua história, a tua casa, Ele te muda, Ele te transforma num transformador ou num agente de mudança, num agente de transformação. Ele diz: as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Então se apropria das armas de Deus para enfrentar os desafios da vida. E eu posso te dizer com propriedade: o amor é a arma mais poderosa que você tem nas tuas mãos. O amor nunca falha, o amor não acaba, o amor ele encobre multidão de pecados, o amor derruba o medo, o amor ele destrói toda a ofensa, o amor ele constrói uma vida inabalável. O amor é aquilo que só Ele te deu e ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar aquilo que não te deu, só o Pai pode te amar assim. Há um novo romper para você viver, de deixar a velha criatura para trás e viver algo novo verdadeiramente. Você é o que a Bíblia, o que o Pai diz que você é, e não o que as pessoas ou as circunstâncias dizem que você é. Sabe, por muitas vezes eu me senti um otário, um homem sem valor, alguém que era um zero à esquerda. Eu conheci Jesus com os meus 20 para 21 anos de idade. Até os meus 12 anos eu nunca tinha colocado uma gota de bebida, de álcool na boca. Mas dos 12 para os 13, algo mudou, e com 13 anos eu fui carregado, embriagado para casa. Com 13 anos. Com 14 anos eu comecei a experimentar todo tipo de droga. Comecei pela maconha. Comecei a trabalhar num bar de punk rock. Bebia mais do que vendia, fumava maconha todo dia, amava maconha, comia maconha, tudo que era verde eu fumava. Não gostava de estudar, odiava a escola, me envolvia em violência o tempo todo, tinha armas. Eu lembro que 2 vezes colocaram arma na minha cabeça, eu falava para atirar, eu falava: cara, atira, porque eu estava muito louco. Eu falava: minha vida não tem valor nenhum, talvez nem meus pais sintam falta. Eu sabia que os meus pais me amavam, eles tentaram de tudo para me ajudar. Tentaram com correção, com cinta, com psiquiatra, com psicólogo, com tratamento, com presentes, com carinho, eles tentaram de tudo e nada funcionava. Ia muito mal nos estudos, comecei a me envolver com mulheres, drogas mais pesadas, até que nos meus 18 anos eu me envolvi com a pedra do crack. E dos 18 aos 20 anos eu fui fumando a pedra, sem ver valor nenhum, não achava que a minha vida ia mudar. E quando a gente foi se aproximando do ano de 2000, eu estou com 43 anos hoje, eu sei que não parece, mas chegando perto do ano de 2000, muita gente falava: no ano de 2000 o mundo vai acabar, vai vir um grande meteoro, Armagedon, vai explodir e tal. Eu falava: que vai acabar nada, cara, vai continuar tudo a mesma coisa que está. E de repente me convidaram para ir numa festa, e era uma festa de surfista. Eu pegava onda desde jovem, e por isso também me envolvi com tanta besteira. E falaram para mim: Fábio, vai ter uma festa e vai ter um cara palestrando nessa festa. E eu
E eu conheci o cara porque era um grande surfista profissional. E eu gostava desse cara porque ele quebrava as ondas, mas ao mesmo tempo ele era um cara muito violento. Era um cara muito louco, e ele tinha esfaqueado um cara numa competição, num campeonato de surf. E por essa situação eu admirava muito ele. Por ele ter quase assassinado um cara num campeonato. Eu falei, eu quero ver esse cara. Chegando lá, o cara não foi, teve uma situação familiar em São Paulo que ele não pôde chegar. E de repente foi uma outra pessoa palestrar. Eu conheci o irmão dessa pessoa, que era um shaper famoso no Paraná, um fabricante de prancha de surf. E quando ele começou a falar, eu fui me identificando com aquilo. E algo começou a mexer dentro de mim. Eu falei, cara, se o que esse cara está falando é verdadeiro, eu creio que pode acontecer comigo também. Eu não sabia que a festa era uma festa de surfistas de Cristo. Eu não via ninguém louco, eu via um monte de gente pulando, alegre, mas não tinha baseado, não tinha nenhuma bebida. E estava todo mundo feliz. E quando ele começou a falar, e hoje eu sei que ele estava dando um testemunho, o Espírito Santo começou a mexer comigo. Ele começou a trabalhar na minha vida. E de repente aquele cara, ele fez um apelo: ei, se você quer se render a Jesus, vem aqui na frente. Eu não titubeei, eu fui correndo lá na frente e falei: Senhor, eu não vejo valor nenhum na minha vida. Eu sou um zero à esquerda. Tudo que eu faço eu atrapalho, eu destruo. Eu não sei me comunicar bem, eu não tenho perspectiva nenhuma de futuro. Eu nunca ouvi falar do Evangelho, meu irmão. Até meus 20 anos eu não tinha ouvido falar do Evangelho. Eu não sabia que Jesus estava vivo. Eu não sabia que Jesus não estava mais pregado na cruz, na parede da minha casa. Eu não sabia que a Bíblia estava em português. Eu não sabia que Jesus estava vivo. Eu achava que ele ainda era uma estátua. Achava que ele era uma religião. Mas sabe, eu não fui alcançado naquele lugar por uma religião. Porque nenhuma religião pagou um preço por mim. Eu não fui alcançado por um pastor, porque nenhum pastor morreu na cruz por mim. Eu fui alcançado pelo amado da minha alma. Aquele que se entregou por mim na cruz do Calvário, que está vivo e reina para todo sempre. Quando eu fui para aquele altar, eu falei: Senhor, eu não tenho valor nenhum. Ele olhou para mim e disse, eu lembro que ele falou duas coisas para mim. Ele falou: Fábio, pode ser que você não veja valor em você mesmo. Pode ser que você não acredite que os teus pais veem valor em você, os teus amigos, mas eu quero que você olhe para a cruz. E saiba que eu paguei um alto preço por você naquela cruz. E se eu paguei um alto preço por você naquela cruz, é porque você tem muito valor para Deus. E aquela frase ecoou na minha vida e ecoou até hoje. Eu quero te dizer algo: você tem muito valor para Deus. Ele pagou um preço muito alto por você. E se Ele pagou esse preço alto por você, é porque você tem muito valor para Ele. E eu falei para ele: Senhor, eu posso ter valor para Ti, mas eu nem sei como viver. Eu não sei andar, eu não sei caminhar, eu só faço coisa errada. Ele falou: se você agarrar na minha mão hoje aqui, eu vou te ensinar a caminhar. Meu irmão, faz 23 anos que eu agarrei na mão de Jesus. E eu não soltei mais. Eu não larguei da mão dele. E toda semana, pelo menos toda semana, eu digo: Senhor, eu continuo com a minha mão agarrada na tua. Me ensina a viver. Sem Jesus eu sei o que eu sou. Pode me tirar qualquer coisa, meu irmão, só não tira o meu Jesus, o meu Rei. Sabe, o tempo passou ali. Eu lembro que eu quis me batizar, descer as águas do batismo. E eu compartilhei com os meus pais no dia do batismo. Eu falei: hoje vai ser o meu batismo, pai, mãe. Eu estava muito feliz. Os dois sentaram na cama e em comum acordo olharam para mim e disseram: Fábio, vá lá, se batize
e saia de casa. Nós preferimos você num bar a estar na igreja. Eu sei que aquilo era a ignorância do momento, e que eles não sabiam realmente o que estava acontecendo, e eu não sabia muito bem nada de Bíblia. Eu só lembrava de um texto pela metade: honra teu pai e tua mãe. E eu falei, Senhor, eu só tenho essa parada aí. E eu me apeguei nela. E eu não me batizei naquele dia. Foram 3 meses depois daquele dia, de grandes ameaças para eu ir embora. Qualquer detalhe que eu fazia errado, saia. E eu me humilhava. Os meus pais, minha família sempre foi uma grande escola para mim. E eu me humilhava, eu pedia perdão. Eu não sabia muito bem o que fazer. Passaram 2 meses, no 3º mês eu sabia que ia ter o batismo novamente, e a convicção de que eu queria viver para Jesus nunca saiu da minha vida. Em 2, 3 semanas eu larguei todo o álcool. Faz 23 anos que eu não ponho uma gota de álcool na boca. Em 2, 3 semanas eu tinha as tacas de maconha, pedra em casa. Eu peguei e joguei tudo fora. Faz 23 anos que eu não coloco um baseado, uma pedra na boca. Jesus, ele entrou com tudo. O amor dele, o amor do Pai veio como uma avalanche na minha vida. Ele me ensinou a viver, e naquele 3º mês eu cheguei para os meus pais: pai, mãe, eu sei que vocês querem o melhor para a minha vida, mas eu conheci um Deus verdadeiro, e eu quero descer as águas do batismo. E eles olharam para mim: Fábio, durante esses 2 meses, nós vimos você lutando para viver isso que você quer, e nós vamos no teu batismo hoje. E eles foram comigo no batismo, celebraram comigo. Eu comecei a ver o Espírito Santo agindo na vida deles, na vida da minha irmã e de toda a minha família. Sabe, eu posso contar inúmeras aventuras em família, mas uma indignação entrava no meu coração. Por que ninguém falou de Jesus para mim antes? Aonde estava a igreja? Porque eu tive que passar, obviamente que tudo tem um propósito, eu entendo isso. E hoje eu posso usar isso até mesmo para fortalecer a igreja. Quando eu comecei a caminhar com o pastor Luciano foi quem nos ordenou ao ministério. Nós temos o privilégio de poder caminhar com homens apaixonados por Jesus. E eu falava para o Luciano, Luciano, lá no início, Luciano, eu amo a Deus, eu amo os perdidos, mas eu não amo a igreja. Eu não consigo compreender como uma igreja tão bem nutrida permanece ainda dentro das 4 paredes. E eu falei para ele: me ensina a amar a igreja. Ele me abraçou, já nos primeiros dias que eu o conheci. Muita gente já o conhecia, eu não conhecia nada dele. Mas ele pegou também na minha mão, falou: vamos caminhar. Me ensinou a amar a igreja. E hoje eu glorifico a Jesus, porque eu tenho a liberdade, a possibilidade de incentivar pelo menos um pouquinho a igreja a amar como Jesus ama. A semelhança que eu vejo entre nós e os discípulos da época, que esse texto ele diz o seguinte: chegada a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas, sabe, eles estavam reunidos num lugar, clamando, com medo dos judeus. Não era uma situação fácil. Sabe por quê? Porque eles estavam vivendo um momento de tensão, um momento de grande pressão. Já fazia 3 dias que Jesus tinha sido crucificado. Aquele que havia dito para eles: ei, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que tinha feito milagres, sinais e maravilhas, tinha curado os enfermos, ressuscitado os mortos, tinha trazido vista aos cegos. Aquele que se anunciava como Filho de Deus e que anunciava que Ele era a esperança de Israel. De repente, os discípulos olham para Jesus e veem um homem cheio de poder e autoridade,
sendo preso, castigado, violentado, agredido e crucificado. Eu fico pensando a pressão na cabeça dos discípulos naquela época. Se aconteceu isso com o nosso mestre, o que será que não pode acontecer conosco? Se crucificaram ele, vão crucificar a nós mesmos, a nós também. E de repente você vê um pouquinho antes dessa cena, Pedro negando Jesus 3 vezes. Eu creio que nós negaríamos muito mais do que 3 vezes. Mas de repente o galo canta, Jesus olha para Pedro, Pedro olha para Jesus e cai num profundo arrependimento. E percebe, não, eu também o neguei. E nesse momento Jesus ele caminha em direção à cruz. Há tremor na terra. Os homens que o crucificam percebem, uau, cara, esse verdadeiramente era o Filho de Deus. 3 dias se passaram, tristeza, choro, pranto, momentos de treva e angústia. E os discípulos que haviam sido comissionados para irem e pregar o evangelho por todo mundo, sabe onde eles estavam? Dentro das 4 paredes, com as portas trancadas. Aparentemente, segundo a religião, eles estavam fazendo o que era certo. Provavelmente eles estavam ali clamando, até mesmo jejuando, orando, intercedendo pelo momento. Mas lá no profundo das suas almas, sabe o que eles tinham? Medo. Eles tinham medo. Se nós sairmos, o negócio vai ficar feio. Se nós sairmos, vão nos perseguir. Se nós sairmos, vai que o negócio não acontece. Então vamos ficar aqui dentro. Tipo o endemoniado gadareno, depois que ele é liberto. Aquele homem de Gadara, a Bíblia diz que ele, assim que ele é liberto, ele tenta entrar no barco com Jesus. E Jesus diz para ele, ei, não é assim que vai funcionar. Eu sei que você quer, e aí parafraseando, eu sei que você quer estar num ambiente seguro. Mas Jesus comissiona aquele homem dizendo, volta para os teus. E anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E a palavra de Deus diz que aquele homem de Gadar volta para Decápolis. E anuncia as coisas que Jesus tinha feito na vida dele. E a palavra diz que todos se maravilharam. Há um breakthrough, há um romper para acontecer na minha e na tua vida neste momento aqui. Aonde aquilo que parece impossível ao homem não é impossível para Deus. Talvez você olhe com os olhos da impossibilidade, mas eu quero te ajudar a elevar os teus olhos para o monte, para a tua verdadeira esperança, para aquele que sabe o potencial que você tem. Você é um improvável dessa geração. Deus está levantando os improváveis dessa geração. Eu sei que eu sou um improvável dessa geração. Era um absoluto zero à esquerda. Alguém que não tinha valor nem para mim mesmo. Até hoje eu fico espantado com Jesus, como que ele viu valor em mim. E eu escuto a voz dele dizendo, se fosse para morrer só por você, eu faria de novo. Deus ele está despertando os improváveis dessa geração. E da mesma maneira ele despertou os improváveis da sua palavra. Há tantos improváveis na Bíblia que nós conhecemos, como Davi, como Sansão, como Gideão. Mas tem alguns improváveis como eu e você que não são tão conhecidos assim. Quem aqui já ouviu falar em Epêneto? Alguém ouviu falar em Epêneto? Diz para quem está do teu lado, está na Bíblia. Inclusive na tua. Sabe, Paulo, quando ele termina a carta aos Romanos, ele vai saudando a muitos irmãos na fé que o ajudaram na obra. E em Romanos capítulo 16, versículo 5,
Está escrito: saudai ao meu amado Epêneto, o primeiro cristão na Ásia. Sabe, Epêneto, um improvável, abriu o caminho do evangelho na Ásia. Teve um encontro com Jesus através da vida de Paulo. E talvez, assim como eu, você também seja um improvável, o primeiro do teu escritório de trabalho, o primeiro da sua empresa, o primeiro da sua faculdade, o primeiro da sua escola, o primeiro da sua família. Sabe, tudo começa com um primeiro. Talvez você seja o primeiro a se render a Jesus, e através da tua vida o reino ele se expanda, e os sinais comecem a acontecer lá dentro da onde você tem atuado hoje. Quando eu conheci Jesus, eu entrei numa empresa, e eu estou trabalhando nessa empresa há 23 anos. Eu sou pastor em tempo integral, eu sou marido em tempo integral, eu sou pai em tempo integral, sou responsável pelo lifestyle em tempo integral, mas também sou executivo em tempo integral. Em todas as áreas eu vivo pelo reino. E eu percebo o Senhor entrando de diversas formas. E aonde você tem atuado, Ele vai usar você, porque você é o canal do reino naquele lugar. Você é o canal do reino de Deus no supermercado, você é o canal do reino de Deus num posto de gasolina, você é o canal do reino de Deus na empresa, no lugar que você tem atuado, meu irmão. Por muitas vezes eu ouvi a igreja falando a respeito de uma vida secular e uma vida sacra. Eu não tenho vícios de igreja, eu não tenho vícios da religião. Na verdade eu não entendo muito disso. Eu conheço Jesus, cara. E eu sou de Jesus em tempo integral. Quando eu entro para trabalhar, sabe quem entra comigo? Jesus entra comigo. Eu vejo tantas pessoas sendo curadas, tendo esperança. Eu vejo resultados extraordinários me acompanhando na empresa. Sabe por quê? Porque Ele é comigo. Sabe, os teus sinais, a palavra de Deus diz que os sinais acompanharão aqueles que creem. E você que é um bom profissional, eu quero te dizer que resultados extraordinários vão começar a te acompanhar. Resultados extraordinários. Resultados ordinários é aquilo que o homem pode fazer. Agora, resultado extraordinário é aquilo que só Deus pode fazer. E de repente você vai perceber a tua empresa, a área que você trabalha, tendo uma reviravolta e prosperando. Sabe por quê? Porque você está lá. E não é por orgulho próprio ou presunção, mas é porque você entra com o reino dos céus. Eu me sentia esse improvável de Deus em todos os momentos, assim como o Epêneto. Um dia, eu lembro que eu saí de madrugada para evangelizar, eu e mais um amigo, lá no centro de Curitiba. E estava vindo dois caras bem mal encarados na nossa direção, maiores que nós, bem loucos. Eu olhei para ele, estão em dois, nós estamos em dois, vamos para cima, vamos para cima. Aí nós fomos para cima daqueles dois caras, cada um pegou um. Noite fria, gelada, madrugada. No que eu abordei o Marcelo, ele começou a chorar, sentamos debaixo de uma marquise, comecei a orar com ele, falei: cara, eu quero te ajudar. Ele falou: por causa das drogas eu perdi tudo, perdi minha família, perdi meu trabalho, perdi meus filhos, perdi meu caráter, minha casa. Eu falei: eu quero te ajudar. Eu marquei com ele no dia seguinte, ele não apareceu. Eu tinha dado meu número de celular, ele me ligou bem louco no telefone, falou: Fábio, não consegui, mas amanhã eu estou lá. Eu marquei com ele no outro dia, aconteceu o quê? Ele não foi. Ele me liga bem louco, drogado, marcamos no outro dia, ele não foi. Marcamos no quarto dia, 4 dias eu fui esperar o Marcelo, ele não apareceu em nenhum. Ele me liga no quarto dia falando: eu preciso de ajuda. Eu falei: cara, eu não vou vir mais aqui. Se você não apareceu, a responsabilidade é sua, você tem que querer. Ele falou: mas eu quero. Eu falei: então anota o endereço aí.
e dei o endereço de uma chácara, de uma clínica de recuperação para ele, e mandei ele ir. Esqueci o Marcelo e fui para o próximo. 8 meses depois eu encontro o responsável pela clínica, e pergunto, por acaso, 8 meses atrás, apareceu um cara assim, assim, assado, e esse diretor da clínica me pergunta, por acaso o nome dele é Marcelo? Eu falei, é Marcelo. Ele, sim, 8 meses atrás foi um Marcelo, e hoje ele já é nosso estagiário, ele tem se recuperado bem. Falei, uau, glória a Deus. Descansei, segui a vida. 1 ano e meio depois, o meu pai me liga dizendo, Fábio, nós temos um terreno aqui no interior, perto de Curitiba, e faz muito tempo que eu não vou lá, eu vou pedir para uns meninos que moram ali perto limparem o terreno para nós. Falei, ok, pai. Ele me liga no dia da limpeza do terreno, ele foi fazer um churrasco lá, assar uma carne para os meninos que tinham limpado, e ele falou, Fábio, o nosso terreno ele fica do lado de uma clínica de recuperação. E eu estava conversando com os meninos aqui da clínica, e perguntava para eles como que eles tinham chegado aqui. Ele falou para mim, e aí eu conheci um rapaz que disse que, através de um jovem chamado Fábio, magrinho, dos Surfistas de Cristo, esse jovem disse para ele que Deus ia mudar a vida dele da mesma maneira que tinha mudado a sua. Ele falou, e o nome desse cara é Marcelo, Fábio. Você por acaso conhece o Marcelo? E no telefone, meu pai falando com voz de choro, eu comecei a chorar, eu falei, pai, eu conheço o Marcelo. Uma madrugada eu encontrei e tal. Daí ele olhou para mim, ele falou comigo no telefone e disse, Fábio, eu acabei de entregar a minha vida a Jesus, através do Marcelo. Sabe, eu creio que há uma graça de Deus para salvar as famílias hoje aqui. E talvez você, assim como alguns testemunharam aqui, talvez você fique pensando, puxa, eu tenho que colocar minha família em primeiro lugar, eu quero que você saiba que Deus ama a tua família, muito mais do que você. Mas uma coisa que eu percebi é que quando eu me importo com aquilo que Deus se importa, Ele se importa com aquilo que eu me importo. Então, enquanto houver oportunidade, faça o bem a todos que vão passando por você. Pregue o Evangelho, manifeste o reino de Deus, porque através da tua vida, talvez você seja como o Epêneto, o primeiro cristão na tua casa. De alguma maneira Deus ele vai acessando aos corações e às mentes, e eu creio que há sim uma abertura para o céu invadir a tua família nesses dias. O segundo improvável da Bíblia que eu queria trazer para você é Joana. Quem já ouviu falar de Joana aqui? Aí tem mais algumas mãozinhas. Joana, tem 2 textos que falam de Joana na Bíblia. Eu estava voltando do trabalho um dia de ônibus. Eu dormi no ônibus. Enquanto eu dormi, eu tive um sonho que eu estava lendo a Bíblia inteira, em apenas 20 minutos. Eu acordei, desci do ônibus e falei, Espírito Santo, eu tenho a sensação de que eu li a Bíblia toda em 20 minutos, e eu estou exausto, eu estou muito cansado. Eu acabei de dormir, tirar um cochilo, e eu estou mais cansado do que quando eu comecei a dormir. E eu falei, Espírito Santo, eu não me lembro de nada, a não ser de um nome, chamado Joana. Eu falei, mas deve ter algum engano, porque não tem Joana na Bíblia. Aí ele falou, tem sim. Eu falei, não tem. Ele tem. Eu falei, não tem, o senhor está enganado, não tem Joana, deve ser João e Ana, não tem Joana. E eu vou lhe mostrar que não tem. Eu estava meio quarteirão de casa e fui discutindo com o Espírito Santo. Eu falei para ele, eu vou chegar em casa, vou abrir a Bíblia, eu vou te mostrar que não tem Joana. Ele tem, Fábio. Cheguei em casa, abri a Bíblia, caí do cavalo. Levei um tombo. Tinha lá 2 textos falando de Joana. Um deles que fala que ela era uma das mulheres que tinha sido libertas por Jesus e que servia a Jesus com os seus bens. E o outro texto fala que de manhã bem cedo, de madrugada, quando ainda estava escuro, algumas mulheres, Maria Madalena, Maria mãe de Jesus e inclusive Joana, se levantaram de madrugada para ir até o sepulcro,
levando especiarias e ofertas para adorar a Jesus, mesmo ele estando morto. E chegando lá, elas tiveram uma surpresa, porque elas encontraram a pedra do sepulcro rolada e os 2 anjos que disseram para elas: ei, por que vocês buscam dentre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Elas saíram correndo contar aos discípulos, e sabe o que me chama a atenção na vida dessa mulher, Joana? Que ela não é tão conhecida, mas ela fez aquilo que os discípulos não estavam acostumados a fazer. Ela se levantou numa madrugada, num momento onde parecia que não era momento de adorar e nem de buscar o Senhor, porque aparentemente ele estava morto. Mas ela saiu de manhã bem cedo para buscar aquele que era a voz de esperança para Israel. Ela se levantou de madrugada para adorá-lo, mesmo quando não era tempo de adorar. Ela se levanta com as outras mulheres, e sabe, Deus ele sempre surpreende os famintos, e os famintos sempre surpreenderão o mundo. Aquelas mulheres, elas saem daquele lugar correndo para contar para os discípulos, e de repente Pedro e outro discípulo saem correndo, e a Bíblia diz que o outro discípulo corre mais depressa que Pedro, e eles chegam no lugar e se deparam com uma situação onde Jesus verdadeiramente não estava mais lá. Uma mulher improvável, que agiu quando as circunstâncias eram contrárias, e talvez em muitos momentos eu e você fiquemos pensando, se é o momento realmente de nos rendermos por completo ao Senhor. Eu falei, esse é o tempo. Eu quero te dizer que esse é o tempo, essa é a hora. Não existe outro momento. Carlos Anacondia, um grande evangelista da Argentina, ele diz que todos os momentos que ele se ajoelhava para orar, ele via sobre a cidade, sobre o estado, sobre o país da Argentina, dezenas de outdoors, dezenas de letreiros dizendo: é urgente, emergência, emergência. Porque enquanto a gente está na dúvida, pensando se esse é o momento, há uma multidão indo para o inferno. E o desejo de Deus é que o céu seja cheio e o inverno se esvazie. Sabe, esse é o tempo onde o Espírito Santo ele está agitando as águas, onde ele quer que os filhos e filhas se levantem, não os órfãos. Deus ele nos mostra que a criação anseia desesperadamente pela manifestação dos filhos de Deus.